pessoal, eu sou Ana Volpon e este é o Mindful Cast, onde mergulhamos no universo do bem-estar. Prepare-se para doses de equilíbrio, saúde e plenitude a cada novo episódio. Vamos nessa? E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial que tenho a honra em receber. Além de tudo, uma pessoa querida, um amigo, um empresário que eu admiro muito. Vamos à apresentação. Ele é osmólogo. Osmólogo. A gente vai explicar o que é isso. Especialista em cultivo orgânico de plantas aromáticas e óleos essenciais. Professor de pós-graduação em cosmetologia. Autor do livro Técnicas de Aplicação de Óleos Essenciais. Fundador e CEO da WNF Essential Oils. Com vocês, Fernando Amaral. Tudo bom, Ana? Obrigado pelo convite, hein? Fernando, seja muito bem-vindo. Uma satisfação ter você aqui. Muito obrigada mesmo. A gente já começou muito bem esse episódio, porque praticamente temos um podcast gravado nos bastidores. Nos encontramos, não casualmente, mas sim pela sincronicidade que permeia tudo e todos. Já na recepção do hotel, não tínhamos marcado almoço, almoçamos juntos, então já temos aí uma história prévia desse podcast que já valeu muito a pena. Obrigada por ter aceito o convite, ter aberto espaço na tua agenda. E eu tenho certeza que o meu público aqui, o nosso público, vai receber muitas informações suas e vai sair daqui cheio e repleto de bons conhecimentos. É um grande prazer, grande. Que bom. Então me conta um pouquinho, Fernando, como é que você chegou aonde está? Da onde você veio e como é que você chegou na WNF? Como é que você fundou? Como foi essa ideia? Me conta um pouquinho do teu histórico. A WNF é uma empresa que tem vida própria, né? Eu digo que eu sou o fundador porque ela quis, né, nascer lá na Suíça, né? E quando eu era aluno de osmologia na Suíça, a osmologia é a ciência do olfato, da anatomia dos órgãos, dos odores, né? E a WNF significa World Natural Fragrances. Então ela é uma empresa que celebra, em primeiro lugar, e também contempla, né, os aromas naturais do mundo. Então a WNF ela nasceu na Suíça, que é um país pequeno, mas com uma visão de mercado global. A gente sempre observou o que tinha de bom na Austrália, o que tinha de bom na Índia, o que tinha de bom na China, o que tinha de bom na África, o que tem, né, de bom. E com isso desenvolvemos mais de 350 tipos de produtos diferentes que atuam na saúde, no bem-estar, né, nos cosméticos, na higiene pessoal. A gente quer fazer essa transformação, né, essa disrupção. Então a WNF ela nasceu em 1995 do sonho de um estudante de osmologia, que é eu no caso, né? E depois que a ideia surgiu, ela Mas puxou. você era muito jovem nessa época. Você tinha quantos anos? 24. 24. E o que você foi fazer na Suíça? Então, é uma outra história, né? Para quem muitas pessoas, alguns que me conhecem dos anos 80, né? Vão conhecer o Fernando Batman, que foi o pentacampeão brasileiro de skate, né? Uma parte da minha vida. Olha ele aqui, gente, o Fernando Batman. Redescobrindo o Fernando Batman. Exatamente. E essa etapa da minha vida, ela me permitiu competir em outros países, na Alemanha, na Europa, em Portugal, né? E nessa jornada eu conheci uma garota, tivemos um relacionamento e temos uma filha de 34 anos hoje, né? Nesse período, né, de nenezinho, eu fui ajudar a criar a Yara, que é a minha primeira filha, na Suíça, né, junto com a mãe. Só que eu cheguei na Suíça surdo, mudo e analfabeto, né? Sim. Porque eu não falava alemão, não sabia escrever e era skatista. E de skate não dá para viver na Suíça. A gente lá de snowboard ainda vai, mas de skate não dá. Então eu tive que arrumar um emprego mesmo, né? E nessa situação, sem uma formação prévia, sem falar o idioma, sem escrever direito, eu consegui um emprego numa fazenda para ser um ajudante, né? No primeiro nível mesmo, né? Hierárquico ali, para ajudar a plantar, cuidar das hortas, das E era mudas, uma fazenda do quê? na fazenda de plantas medicinais e aromáticas, Ah, que, já era. que atendia, né, a vários tipos de projetos e projetos de Natur Garden. Que Natur Garden é uma ideia genial que
meu primeiro chefe, né, o Peter Richard, desenvolveu como arquiteto, que ele é nada mais é do que resgatar as plantas originais da região, aquelas que os insetos podem utilizar como abrigo, como casa, morada, para a reprodução deles, para colocar ovos e assim por diante. E é a base da cadeia alimentar também e da biologia, né? Então, o fato de eu ir nessa empresa trabalhar com a planta tinha um grande significado, porque essas plantas, elas tinham um propósito, né, de atuar na ecologia suíça, resgatando aquela ecologia suíça. E na saúde das pessoas. A gente não vendia para a área de saúde. A gente vendia para essa área ornamental, paisagística, para as ervanarias. Só que as pessoas consumiam então para a saúde, né? As pessoas aprendiam a trabalhar Entendi. com elas. O nosso propósito até então, eu não tinha nada a ver com a saúde nesse momento. Só fazia parte da planta. Depois que eu fui aprender o significado das plantas em geral e como elas podiam ser aplicadas na saúde. E ali pelos insetos fazerem parte desse ecossistema, então, não tinha aquele combate de praga, eles não eram considerados Não. pragas. Não, então vamos dar um exemplo, né? Tem insetos que são pragas, Tá. muitos deles, né? E ainda mais num lugar como o Brasil, que tem uma natureza pujante, né? Muito forte. Mas também tem a intervenção humana que suja e polui o ambiente. Então, o inseto que convive com esses dois mundos, ou ele se prolifera muito e tal, e vem o desequilíbrio. Por exemplo, as baratas, assim por diante, né? Isso é do mundo sujo. No mundo limpo você não vê tanta barata assim, né? Então, dos insetos que nós estamos falando, assim, a gente plantava uma planta, chamava Cymbalária muralis. Uma planta que gosta de muro. Então ela começa pequenininha, daqui a pouco ela cobre o muro inteiro. Você não vê mais nada, só vê a planta. Daí vem uma borboleta e põe os ovinhos lá. Daqui a pouco nasce uma lagarta que come a folha dessas plantas e o muro fica totalmente careca. E essa lagarta cresce se alimentando dessa planta, anda pela pedra e faz um casulo na pedra, protegida, dentro de um muro de pedra. E depois de um tempo, ela vira borboleta, sai voando e a Cymbalária volta a crescer de novo. Então A elas, planta. elas coexistem. Coexistem. Ela não é mal vista, ela não é extirpada daquele ambiente, Não. elas coexistem assim. É porque assim, quando a gente olha para a Suíça, a gente vê um país maravilhoso, né? Parece um conto de fadas. Mas ele é estéril, porque é muita grama, né? É o Muita trabalho, vaquinha. muita vaca, exatamente, e muita grama. Então, faltam essas plantas naturais. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa toda ficou muito verde, muita conífera, muita cerca viva, e cadê as ervas, né? Então, quando a gente olha aqueles vídeos que você vê uma grama bem florida, né? E principalmente em região de montanha, aquela grama florida, por exemplo, é o melhor alimento, né? Quando a gente fala de uma vaca, por exemplo, uma vaca de montanha, quando ela come aquela grama com aquelas flores, ela produz 40 litros de leite. Então, se você vai comparar com uma vaca aqui no Brasil que come só grama, ela produz 20 litros, né? 17 litros, 13 litros. É muito diferente, né? A quantidade de leite. E por quê? Por causa dessa qualidade dessas ervas naturais, né? Dessas plantas que estão ali. Fora a parte da saúde também. Então, essa questão do ecossistema, ela não... Em equilíbrio, né? ela é muito importante. Então, aqui no Brasil, a gente está ainda num processo de destruição do meio ambiente. E alguns países já estão num processo de reconstrução do meio ambiente. Já foi destruído e eles estão reconstruindo. E não é porque a gente está vendo verde que o ecossistema não está destruído, né? Então é porque o tipo de plantas. Então aqui no Brasil também tem muitos profissionais na área de paisagismo, principalmente, que recuperam a nossa flora, né? Replantando espécies da Mata Atlântica. Então, aqui mesmo, perto de onde nós estamos aqui em São Paulo, você vê que a marginal, né, do Rio Pinheiros aqui, ela vem sendo arborizada, né, constantemente com plantas nativas, que é o mesmo princípio, a mesma ideia. E eu vim dessa cultura de resgatar o meio ambiente. Né? Então, quando eu tinha 24 anos, cheio de força física, querendo mudar o mundo, né? Sim. Antes da WF nascer, o meu espírito vibrava essa vontade de mudar o mundo e de resgatar o meio ambiente, né? Essa foi a base do nascimento da WNF. E a WNF, ela foi fundada em 1995 com um logotipo que era o planeta Terra com uma rosa.
Mais para frente eu fui entender que a rosa é o símbolo do amor, né? E a terra estava lá, então a rosa. Então eu fiquei muito feliz, porque também foi intuitivo, né? Esse Sim, logotipo. E depois eu mudei o logotipo em 1999, porque o mundo ia acabar no ano 2000. sim. E aí eu fiz um logotipo que é o sol nascente. Então eu falei, se o mundo vai acabar, nós já vamos ser a luz nesse novo milênio para trazer uma nova filosofia É, tem um de solzinho mesmo isso, em é o sol cima. nascente e a gente É. se autodenomina na nossa escola, por exemplo, WNF Academy, Millennium School. A gente já quer uma linguagem didática com aulas de 20 minutos, uma forma de Uhum. ensinar diferente, sem encher linguiça, né? Mais objetiva e prática e fomentando o pensamento e a intuição, né? Porque tem uma coisa que eu acho legal falar agora, quando a gente fala da intuição e quando a gente fala do pensamento, só quero dar um exemplo, né? Quem foi o professor do Tesla? Quem pôde ensinar ele, Sim, se não a própria intuição, sim. né? Um download, né? Isso, exatamente, Tem já pessoas está que lá. recebem Isso, exatamente. recebem o download. Se Vamos falar um conecta pouquinho numa de central e conseguem trazer. é, É isso aí. É é. exatamente isso. E você acha que em algum momento da sua vida você teve esse download? Eu acho que eu já tive vários pequenos downloadzinhos conforme eu vou apresentando essa capacidade de atuar, né? Assim, o download não vem se você não for usar de verdade. Uhum. Mas sempre que eu precisei do download, naquela hora certa ele veio. Então, o que eu penso assim, a gente tem que estar muito em paz com a nossa consciência, muito seguro do propósito, para que esses downloads não passem desapercebidos. É. Então, a gente tem que ficar muito atento. E eu tive coisas assim, por exemplo, relacionadas à patente, né? Porque patentear coisas é muito difícil. Hoje Uhum. tem tanta gente no mundo, Uhum. e você patentear na área de moléculas naturais é muito difícil. E você acertar o gene, né? O gene que está atuando, sem saber, sem ter feito antes um estudo, aí sim eu digo, isso sim é fenomenal. Mas isso é através dessas conexões e através da lógica, né? Porque a lógica ela tem que fazer parte. Mas eu explico depois um pouco melhor essa história para a turma entender. Eu já consegui atuar em alguns projetos de achar moléculas que fariam um benefício, mas através dessas conexões. Não é pelo diploma Ah, acadêmico. mas agora a gente quer saber já. Agora você já, você já abriu É, essa a portinha, você já gente. explica, porque realmente eu nem sei como é que funciona essa coisa de patente, como que você foi atrás dessas moléculas Uhum, e qual que é o tipo de estudo, se é em laboratório que você faz isso, se é na fazenda, isso. como é? Olha, para todo mundo entender, então, a WNF, se você olhar para a WNF, você vai ver algumas caixinhas verdes numa farmácia de manipulação. Isso, explica quais são os, porque você falou mais de 350 produtos, quais são Isso. os principais, Então, assim? nós fabricamos 49 marcas em mais de 25 países. Meu E Deus! ninguém sabe dessas coisas, porque a gente não fica por aí também, vamos dizer, isso não interessa para divulgação em si. Interessa para aquela pessoa que estrategicamente precisa daquele O, produto. o que eu vejo que me chama muito a atenção, mesmo porque Uhum, eu uso muitos produtos de vocês, é que vocês são muito bem distribuídos. uhum, Então tá na farmácia, não só de produtos naturais, está em farmácia convencional, uhum. está em farmácias de produtos naturais e tá dentro do meu clube, dentro do spa do meu clube. Assim, Exatamente. onde tem massagem envolvida, onde tem uma terapia de bem-estar envolvido, tá lá a WNF. E E- muito com os óleos essenciais. sim. Mas não é só isso, Não, então, né? os óleos essenciais, eles são a base fundamental. Então, assim, a 3M, por exemplo, ela domina o adesivo, né? E Uhum. o adesivo ele faz várias coisas. Tem o mais forte, né, que é a dupla face, que cola um quadro na parede, e você tem o post-it, que Sim. sai facinho. Então a tecnologia do adesivo permite fazer várias coisas com o adesivo. E tem Uhum. também a área farmacêutica, né? Porque você tem aquele Nexcare, que é da Ah, 3M, sim. que é o Band-Aid, né? Sim, sim. Então, a 3M domina o adesivo. Se a gente pensar na Nestlé, que é outra conversa, o que ela tem? Açúcar, Leite, leite, chocolate e café. farináceos. É, tem esses 4 ingredientes, com isso ela faz tudo. Ó, a Nestlé, inclusive, tá aparecendo aqui em vários podcasts, hein, gente? A Nestlé está sendo citada. E agora ela entra nesse novo mundo, nesse milênio, com a Pura Vida, né? É, Ela adquiriu a sim. Pura Vida e a Pura Vida com certeza vai trazer muito valor Para essa parte para esse de mundo rótulo novo. limpo Isso. e. E o mundo precisa desse Sim. conhecimento e o ser humano precisa se desenvolver nesse caminho também. Ah, ah. O óleo essencial é a mesma coisa. O óleo essencial, ele é a evolução, tá? Daquilo que a gente do óleo mineral. A Uhum. gente tem o óleo mineral, o óleo vegetal e o óleo essencial.
né? Hum. O óleo vegetal, o óleo de soja, óleo de milho, que a gente também consome, ele é um óleo que é importante para o nosso corpo, muito importante, porque todas as membranas do nosso corpo, pele e tudo, tem uma fração de óleos, que são esses óleos vegetais que atuam. Mas o óleo essencial é diferente. O óleo essencial, ele atua na nossa emoção, na nossa memória, na nossa neurogênese, nos nossos hormônios sexuais, na nossa digestão, no ciclo menstrual. Ele atua em uma esfera muito mais ampla, ele é muito mais É etéreo. potente, né? Isso. É potente. Então, quando a gente tem esse óleo natural, e a gente tem hoje um mundo pautado numa economia do petróleo, o petróleo, ele é óleo mineral. Mineral é pedra, é base. Vegetal é mais móvel, é mais maleável. E o óleo essencial, ele é praticamente a Sublime. flor, ele é mais leve, ele é mais etéreo ainda. Então, ele é um outro estágio evolutivo nessa sequência de materiais. E através dele, o homem não precisa mais sintetizar. Porque o ser humano aprendeu a sintetizar através do petróleo, a fazer perfume, a fazer remédio sintético, né? O óleo essencial já é pronto, ele já tem o perfume pronto, ele já tem o remédio pronto, a gente só precisa do conhecimento e a reconexão com a natureza. Você só precisa extrair de uma maneira apropriada e Exato. não existe mais manipulação. Após a extração, não tem outros ingredientes, não tem outros você insumos, só vai não tem... separá-lo da planta. Sim, Separou ele da planta, aí você pode misturar um no outro, aí ele se transforma. sim. Numa composição, por exemplo, num blend, Isso. né? O blend, ele é a mistura. Mas o blend, ele sempre é diluição, um no outro. Quando a gente fala de sinergia, também é mistura. Só que aí eu estou potencializando o efeito. Ah, Entendeu? olha aí, pessoal. Muito bom Então, isso. quando você coloca, por exemplo, arroz, macarrão e batata no prato, você fez uma espécie de blend, misturou carboidrato. Sim. Mas quando você tem, assim, o arroz, você tem uma proteína específica, você tem as fibras, você tem as gorduras, assim por diante, aí você fez a sinergia. E aí cada um desses Te dá um personagens te dá um benefício. benefício em sinergia. Aí você consegue comer pro resto da vida. Sim. Se você pega aquela sinergia, aquele blend, aí você come uma semana e você já enjoa, né? Aquele que é menos rico, menos Sim. sinérgico, né? Sim, entendi. Que legal, bacana. E para fazer um olhinho essencial vem assim, vai. Eu sei que vocês têm lá de 5 ml, 10 ml, 15 ml. Um frasquinho de 10 ml de lavanda. Quanto de lavanda, da flor da lavanda você 3 a precisa? 4 quilos 3 a 4 quilos por vidrinho. por vidrinho. E qual é, eu sei que, bom, varia muito em termos de preço, mas qual é o mais caro de todos? Eu tenho uns mais especiais, o Líbano, eu sei que é bem É caro. caro, né? Eu tenho. Assim, no mundo, Vetiver também, acho que é bem caro. eles ainda estão no segundo escalão, né, dos caros. Caros, assim, rosa, Rosa, não tenho rosa. jasmim, neroli e mais caro a raiz de íris, né? Íris germânica, 120 mil euros o quilo, mais ou menos. Não tem no Brasil. Rosa, 30 mil dólares o quilo. Não tem. Aí esses insumos você tem que importar. Eu tenho acesso a eles. Tá. Eu só trabalho sobre projetos especiais e sobre encomenda. Eu conheço produtores no mundo inteiro, muitos deles, né? Na Bulgária, na Índia, na Austrália. Sri Lanka. Conheço também. Sri Lanka tem muitos campos, né? Tem campos, sim. Tem muita coisa. Entendi. Aí você Porque tem assim, que... são culturas de 3, 4, 5 mil anos, né? Então eles já trazem isso no DNA deles, né? Então a gente aqui no Brasil proíbe o nenê de usar isso, usar aquilo, morrem de medo de usar óleo. Sim. Mas lá na Índia, a Chantala já era um recém-nascido e já tem um monte de óleo de gergelim, de coco, tem vários óleos. A patchouli eles usam lá. E o nenezinho fica muito bem, né? Então, Sim. assim, essa questão cultural nossa, né? Nós somos muito jovens culturalmente, né? Então o Brasil... E acho muito que ele imediatistas também, talvez, seja um bom adjetivo para o nosso povo que, assim, pelo meu conhecimento de experiência mesmo com óleos essenciais, funciona. Né? E alguns são um efeito imediato. Por exemplo, toda noite eu durmo com óleo essencial de lavanda. E eu e minha família inteira. Eu saio despejando as gotinhas. as gotinhas no travesseiro de todos. Até pro cachorro eu coloco às vezes. Hoje ficou necessário, porque o celular, ele faz um peso, né, no cérebro, glutamato, né, excitatório, a luz, né? Então tudo isso é o peso na balança que vai tirar seu sono. Sim. Quando você coloca a lavanda,
Então você está colocando o peso do outro lado, porque a lavanda ela É. inibe os receptores de glutamato e libera os receptores GABA, né? Então aí você entra no sistema GABAérgico, né? De neurotransmissão, que é aquele, assim, domingão, né? Você que está relaxando de tarde, é mais ou menos aquela sensação, né? É. De estar bem relaxado e querendo dar uma dormidinha, né? É. Então esse é quando o GABA está funcionando, né? E o glutamato é o contrário, quando você está lá e Ligadão. tá ligadão, né? Então, mas aí alguns fazem um efeito que, pelo menos pra mim, a lavanda é imediato, assim, eu vejo, o sono tem outra É qualidade. que o seu corpo já está educado. Você já sente. Uhum. O seu receptor já está lá. Você já confia na lavanda. Sim. Agora tem É um muitas... treinamento, você diz, não é então. bem um treinamento. É uma espécie de acomodação sensorial, né? Ela não é uma novidade. Você já sabe o caminho que ela vai levar e até onde ela vai levar. Então, o olfato, ele é muito sensível. Ele é um sentido químico. Você precisa da estrutura química da molécula interagindo com o receptor, né? Então, quando você não conhece a jornada, normalmente ela dá uma ansiedade. Então, vamos dizer assim, se tinha um cheiro de perfume, você fala, será que vai me dar dor de cabeça? Aí Né? você bloqueia. Aí isso, são reações que o seu corpo produz para investigar. Mas se ele já está reativo, porque você já ficou no ar-condicionado, você já está sentindo falta de ar por causa disso, e aí chega um perfume muito forte no elevador, então é uma equação que faz você reagir. E essa reação, ela fica gravada. Então, a próxima molécula que chegar, traz essa reação toda para fora. Então, quem não conhece aromaterapia, ele tem, ou vai usar um óleo essencial a primeira vez, ele tem um caminho para alcançar essa consciência corporal. Educativo, é um caminho educativo, E é quase. na consciência corporal, né? Ela às vezes ela passa inconsciente, a pessoa não percebe, só acha que dormiu. Eles costumam falar assim, professor, não sei não, se foi o olhinho, mas... né? Que aí tem alguma situação que aconteceu. Mas normalmente, quando você tem que desenvolver isso. E você desenvolveu. Só que, como essa confiança está forte em você, né? Você passa para o seu marido e passa para os seus filhos. Então, eles também aceitam. Sim. Né? E aí você constrói isso. Só que para a criança, ela já vai estar com isso no DNA. Ela já vai levar para o resto da vida. Né? Os meus Então, filhos. eles são já seres humanos que são diferentes. Porque você aprendeu lavanda em algum momento da sua vida. E eles já nasceram fazendo isso. E isso é uma grande diferença. Por mais que a gente não entenda isso, aí é que está o grande valor do óleo essencial. Porque hoje você sabe que se você ficar estressada, você chega em casa e pinga lavanda. Eu levo no avião. Isso. E Eu levo no avião. Então, e se você não tivesse lavanda, você ia falar, o que eu vou fazer? Nossa, não estou conseguindo dormir. Será que tem um chá, tem um remédio, tem alguma coisa? Gera mais ansiedade. Mas como você já sabe que você pode fazer alguma coisa, isso já te dá uma paz de espírito, já te dá um conforto, e você fala, não, chegando lá eu dou um jeito. Entende? Esse é o valor real do conhecimento de óleos essenciais. Isso eu tenho falado, pouca gente entende, mas eu tenho falado que para abrir os olhos nessa direção. Quando um pai trata uma criança que está com uma ferida, né? Um pai, ou o pai mesmo, né? E pega uma filha que estava, sei lá, com uma micose na unha, na perna, e ele faz a compressa. E depois de 15 dias não tem mais nada. A ligação desse pai, a oportunidade que ele teve de conexão com a filha, e esse ato grava entre os dois uma relação muito diferente. Então, o óleo essencial permite fazer isso, que é muito diferente de você abrir uma caixa de remédio e dar para a pessoa tomar. Não é o efeito físico só. Sim. É essa conexão da natureza. E a natureza realmente permeia a gente, né? Nós somos a natureza somos nós. Então, trazer é de uma riqueza tão imensa e tão delicada ao mesmo tempo e poderosa. Né? É o delicado com o poderoso. Então, por exemplo, óleo essencial de laranja é alegria pura. É alegria pura. Eu penso em óleo essencial da laranja, eu lembro da minha filha, porque o primeiro óleo essencial que eu comprei, escrito num rótulo assim, à mão, laranja, foi na escola de yoga, há 20 e tantos anos atrás, e eu tenho ele até hoje, o frasquinho antigo até hoje, e quando eu vejo ele, porque eu quase não uso,
Uhum. que eu quero ele assim, sabe? E Me provavelmente eu acho que emociona. eu participei um pouco dessa história, talvez, porque nessa época era eu que levava para o pessoal do yoga Me os emociona. óleos. Eu vou trazer ele pra você ver. A Márcia De Luca, não sei se você a Lógico, a conheceu, então. Márcia, tô esperando a Márcia, Márcia aqui. minha amiga, né? A gente começou lá atrás, quando ela estava iniciando o CIMAN, Centro É, Integrado de Yoga e Meditação Ayurvédica, e a gente já desenvolvia para os doshas, já trabalhava com essa divulgação dos óleos essenciais, né? Há é, muito tempo, faz 30 anos que eu trabalho com óleos, né? é um pouquinho só. É bastante Só um tempo já. pouquinho. E é isso, assim, a laranja, por exemplo, por que que eu lembro tanto da minha filha? Porque minha filha, se deixar, ela pede uma dúzia de laranja e ela come aqui na tua frente. E ela ama o óleo essencial de laranja, é o preferido dela. Muito Então, bom. assim, como você vê como a gente realmente tem essa Sim, conexão. E a fruta, a laranja em si, traz alegria. Se você chupar a laranja, se você tomar o suco da laranja, se você sentir o cheiro do óleo essencial, te desperta essa alegria, sim. E né? quem tem medo de dormir, medo de ficar sozinho, medo de dirigir, pesadelo, agitação, laranja afasta tudo isso. É. É muito bom. Não, são muitos, assim, tem melaleuca, maravilhoso. Eu uso muitos, eu faço o meu desodorante, eu faço é caseiro, eu Uhum, faço em casa. uhum. Agora eu tô usando óleo de copaíba também. Muito bom. É. É, porque é realmente bom, mas eu uso muito melaleuca, que também é antifúngico, É. né. A gente traz a copaíba de árvores com mais de 400 anos de idade. Elas são indexadas com GPS lá na Amazônia. Tem o seu pedigree, sua rastreabilidade, né? E tem o povo ribeirinho que pode colher essas aves que são catalogadas, tem todo um monitoramento. E elas têm um furo, né? Assim, ó, que é feito com. É como se fosse uma broca gigante, então tem um furo, tira-se uma tampinha e abre aquele furo e sai mais ou menos 5, 6 litros de óleo direto da árvore. Ele entra dentro Hum. do frasco. Então as pessoas que transportam, né, esses 5 litros, se ela pegar 3 árvores, ela tem que andar 15, 16 quilômetros para voltar para casa. Então não é uma coisa que consegue colher muito. Então eles ficam um Sim. ano inteiro colhendo, levam os tonéis e a gente compra toda a safra deles, né? E a Cristiane, minha sócia, você conhece ela também. Claro, a A, a Cris. Cris ela fez a expedição na Amazônia e filmou todo o documentário para mostrar como é feito, Ai, esse que respeito, é muito legal. lindo, Fica no nosso canal no YouTube. que Depois o pessoal pode assistir lindo. lá, chama Expedição Amazônica. É muito Demais. legal. Essas histórias são emocionantes. Então, então esse cuidado, né? Para que a gente tenha certeza que é óleo de copaíba, Sim, né? sim, e não o feito em laboratório, É, porque tem gente que faz, né. faz. Outros óleos, enfim, A, qualquer outra a maior parte do que a gente consome hoje no mundo são sintéticos, sintéticos. são híbridos, né, adulterados, assim por diante. Só a melaleuca que você falou, o relatório mesmo oficial pela ATIA, que é a Australian Tea Tree Industry Association, nós somos membros dela, né? A gente compra óleo de melaleuca na América Latina inteira e manda para a Austrália, eles investigam, mas eles não falam as marcas, assim, a gente também não está preocupado com isso. Eu me preocupo mais com a pureza do nosso óleo Sim, e o que o sim. mercado faz, eu mando para eles, eles avaliam e mandam relatório. Então, na América Latina, 61% de adulterado. Então como que o público em geral pode escolher óleos essenciais de qualidade? Qual é o critério? Olha, tecnicamente, vai ser muito difícil para um leigo conseguir chegar numa conclusão, né? Ele Hum, tem que confiar, então ele precisa da confiança. Confiança hoje é coisa rara, né? Então, o que uhum. eu sugiro? Para que o público observe se aquela marca é uma marca que tem uma tradição de óleo, se ela trabalha com isso há muito tempo, se ela tem referências, se ela tem bons comentários, né? Se o preço dela é adequado, porque às vezes não é o preço alto, é o preço baixo que é pior, né? O preço muito. O óleo essencial não é barato, né? Então, o óleo de laranja seria um dos mais baratos do mundo, né? Você Sim, falou bastante dele, mas é. é um óleo que você vai pagar R$ 30 na loja, É bem barato o entre óleo de 20 e laranja. 30, né? Mas você não Ó, vai pagar R$ 2, nem 3, sim. nem 10, né? Então, esse é o valor desse tipo de produto. Então, eu gosto das farmácias de manipulação, porque as farmácias têm que respeitar as regras, né? De vigilância sanitária, assim por Aonde diante, comprar, onde então, é comprar e tudo. importante. A farmácia de manipulação eu acho muito importante e, e tem que dar resultado. E a empresa tem que falar com você, tem que falar de onde vem o óleo. Uhum. Chama-se rastreabilidade. Então, normalmente tem uma palavrinha assim da origem do óleo só no rótulo, mas se você ligar na empresa, no saque, por exemplo, você pode perguntar de onde vem o óleo, eu quero saber, e assim por diante. Então a gente, no nosso caso, nós temos
plataformas, né, de óleo. Os que a gente fabrica no Brasil, que são feitos na nossa fazenda, e os que a gente importa. Quando a gente importa, a gente tenta importar direto do fabricante, né? Que a gente chama do farm gate para a fábrica aqui, né? Tá. Então, por exemplo, da Austrália, ele vem com um selo da ATIA, que é a associação que controla a qualidade lá. Ele sela o tambor, ele pega o navio e vem para cá vários tambores, chega aqui, eles têm todos os selos, eu quebro o selo junto com o documento e analiso para ver se o meu documento vai bater igual. Eu faço a mesma análise que veio no papel. Se tiver menos denso, com alguma variação de odor, mais volátil, ele não passa no teste, ele não entra na empresa. Então a gente já começa a rastreabilidade, né? Só que o mercado, muitas pessoas têm boa intenção, querem trabalhar, mas eles compram de distribuidor, então eles nunca viram um óleo diferente. Então, mesmo algumas empresas têm que se especializar mais, elas têm que entender mais do negócio, né? De óleos em si, para oferecer óleos no mercado. Sim. Muitos, até mesmo na boa vontade, eles compram gato por lebre, vamos dizer assim, Sim. né? Então é importante. Porque não tem amostragem, né? Eles não têm repertório para escolher melhor ou para identificar que aquilo tem uma adulteração ou algo do tipo. O óleo essencial, ele tem norma ISO. Normas ISO, né? Então você tem lá a norma 13442, a norma da melaleuca, 1822 do alecrim. Os números não estão batendo, só para dar um exemplo. Então, Sim. norma ISO e tal. E lá tem a configuração dos componentes que aquele óleo tem que ter, o percentual. Então, como é natural, ele tem um range. Ele pode ter dessa substância, ele pode ter de 20% a 24%, sabe? Esses 4% de diferença. Dessa daqui ele pode ter de 12% a 18%. Dessa daqui, então, são várias substâncias. Então, ele vai ter esses ranges de ação, porque a natureza nunca vai fazer duas vezes a mesma configuração. Ela faz para próximo, mas nunca se repete. Sim. Então, existe o range. Cada alecrim é um alecrim Isso. único, né? Então, a norma ISO, ela foi estabelecida numa data, ela garante a qualidade do óleo e tal. Então, na melaleuca, por exemplo, está lá, de 3% de cineol até 10%. Só que uma melaleuca com 10% de cineol, ela arde na pele, ela coça, entende? Então a o norma range da ISO é muito abrangente. Isso. Então, para o especialista, a gente quer abaixo de 3%. Não daquilo que está dizendo. Então, o mercado trabalha, por exemplo, a farmacopeia britânica, a farmacopeia europeia, normas ISO, eles são referências nesses padrões, mas hoje, com a evolução que a gente teve em técnicas, né, de aromaterapia, de osmologia, assim por diante, a gente já sabe que aquele perfil de óleo ele é inferior a um óleo que tem determinados teores. Como o azeite. O azeite Exatamente. que tem N variações e você Isso. sabe que quanto menor a acidez, mais baixa, menos 2, né? É o melhor. É o melhor, né? Do que o sabor, meio. isso. E para a saúde, Sim. o teor de ácidos graxos, assim por diante, né? Sim. Exatamente isso. E assim você vai ver que esse azeite lá da Grécia, ou lá da Itália, ou lá da França, ele é um objeto de orgulho daquele produtor e ele é vendido por 10 vezes o preço. Sim. Mas no mundo do óleo essencial não é bem assim. As pessoas ainda têm que aprender qual que é o melhor, né? E então, não é o preço necessariamente. Não. E como eu tenho essa base suíça de formação, o meu professor já tinha uma base muito ampla de conhecimento de óleo. Então eu estudei 258 óleos essenciais. No mundo inteiro, se você pegar todos os óleos, raspar tudo que já foi estudado, são 650. E no mercado, no comércio, são 54 só. Entende? Que é o que o pessoal conhece mesmo e ouve falar por aí, a maior parte. Então, uma empresa que já trabalha com mais de 50 óleos, 60 óleos, ele tem que ser altamente especializado. E para garantir a rastreabilidade de mais de 150 produtos, é muito difícil. Sim. Você tem que ter uma infraestrutura, uma dedicação, um conhecimento mesmo. E não é assim uma coisa que você pode simplesmente ir para o mercado e colocar 200 essências e que todas elas vão conseguir atender esses critérios, né? Quantos óleos essenciais a WNF tem hoje? A gente trabalha com 31 óleos. 31 óleos. E com esses 31 eu faço 97% de tudo que o óleo essencial faz. Tá. 31 óleos. E quais são... Não vai dar para você explicar aqui pra gente os benefícios de todos eles, porque são 31 óleos. Mas assim, explica um pouquinho pra gente os principais benefícios do uso dos óleos essenciais. Bom, o óleo essencial, ele nasce no meio das células de uma planta. Então ele já nasce num mundo onde a linguagem é celular. Ele sabe falar com a célula.
Na planta, a Gente. gente não tem, ele é do mundo da célula, né? Hum, A planta não tem sistema vascular, pulmão, órgãos, hum. né? E nem calor, como a gente tem. O corpo tem. Então, óleo essencial ele é etéreo. O éter, ele entra em ebulição a 34 graus. O nosso corpo é 36 graus. Então, quando você passa óleo essencial no corpo, ele entra numa atividade, como se fosse água fervendo, mas você não sente isso, né? Ele tem uma força, Entendi. né? Ele expande. Para isso. E para ele ficar, você pode ver que tudo que você vai fazer com água quente é mais forte, né? Se você estiver limpando alguma coisa, É, né? O óleo é a mesma coisa. O calor do corpo dá força para ele. tá. E para que ele possa atuar no corpo, a gente precisa ter um adesivo, porque ele é volátil. Ele Uhum. é impalpável, né? Ele é etéreo. Então, a gente põe ele no óleo vegetal, que esse é biológico, esse combina com o nosso corpo. Então, tendo dito Que é o isso, carreador, o né? Que a carreador, gente isso, fala. Que eu exatamente. demorei tanto tempo para entender. O Para que porquê. servir? É porque a gente tem que pensar assim, né? Em camadas, né? É, O óleo essencial, ele mexe em 3 níveis. O óleo vegetal, que é o carreador, ele mexe num nível só. No nível nutricional, né? E biológico. Só que na questão biológica ele tem uma função mecânica, proteger a pele. Então, óleo vegetal é parecido com óleo da pele. Sim, a gente faz a bianga no Ayurveda Isso, com óleo exato. vegetal. Então eu gosto muito do óleo de gergelim, por Uhum, exemplo, mas tem outros que aí depende do dosha. uhum, Cada pessoa tem um óleo específico pode ser sim, óleo de coco, pode ser óleo de uva. sim. Então são vários tipos de óleo e eu sempre gosto de colocar óleo essencial misturado, Uhum, um pouquinho, sim. né? E aí faz toda aquela potência do É Abhyanga. exatamente isso, né? Quando você acrescenta o óleo essencial, você pôs potência nessa base. Uhum, Essa base conversa com o seu corpo, tá. né? Físico, a parte mais da pele, a parte mais da proteção da pele, a parte de retenção de água. Da sensibilidade fisiológica. Isso, ele faz a fisiologia, exatamente. Uhum. E o óleo essencial ele vai fazer a parte metabólica. Ele é Hum. mais profundo. Ele vai lá na célula e fala: se reproduz, não se reproduz, tira essa melanina daí, Hum. desinflama. Ah, olha o fungo lá, deixa eu matar ele e assim por Uhum. diante. Então, Deixa essa pessoa mais feliz, deixa essa mais isso. energizada, Então, deixa essa mais tranquila. aí que eu vou entrar agora nas propriedades, né? Hum. Então, o mundo do óleo essencial é o mundo da célula da planta. Só que a planta, ela também tem um propósito, assim como nós, né? Porque senão uma não seria doce, a outra não seria azeda, a outra não seria. Cada uma tem um propósito. Está lá Certo. por alguma finalidade. Então, quando a gente une essa parte metabólica, que é a química do óleo, com o cheiro, você vai ter a parte sensorial, emocional, atuando junto com a parte física, ok? Perfeito. E essas duas coisas, elas têm, dentro do propósito da planta, ele vai ter mais afinidade com um dos sistemas do nosso corpo. Então, você falou da lavanda. Se eu for falar para, um exemplo para simples que todo mundo vai entender. Se eu falar de lavanda e falar de eucalipto, quais os sistemas do corpo, respiratório, nervoso, sistema muscular, sistema esquelético, sistema digestivo, né? Qual desses sistemas você atribuiria a lavanda e qual deles você atribuiria o eucalipto? Né? Lavanda emocional, Sistema nervoso, isso. eucalipto estrutural. E respiratório, né? Você vê que ele Sim, limpa bastante o sim. respiratório. Então, você vê que esse propósito estava lá na planta. Estava Ah, lá e a gente trouxe para cá. Então, a planta vivendo na natureza, ela vai produzindo, né, os seus propósitos, que se manifestam também na forma de cheiro. E o cheiro ele atrai abelhas, ele atrai o polinizador, novamente aquele cara que a gente estava falando lá no começo, né? Ele, ele traz mais alegria na nossa vida, que é o campo dele. E nós temos o aparelho para receber esses odores, que é o sistema olfativo. E o nosso sistema olfativo tem 2 antenas. Então, o óleo de alecrim, por exemplo, ele vai ter uma afinidade no eixo cardíaco. Ele vai uhum. fortalecer e tonificar o coração e vai atuar na circulação. O eucalipto, na parte respiratória, do trato respiratório indo até o pulmão. Quando você pega a menta tem a ver com adelgaçar, ou seja, tirar inchaços, mas ela trabalha o respiratório só a pontinha do nariz. Você pode ver que se você Ah. forçar, ela incomoda, que ela gela. Não é Mas tão potente quanto o é eucalipto para o sistema para o respiratório, por pulmão, exemplo. mas para rinite e para Ah, sinusite ela é. entendi. A melaleuca, sistema imunológico, que ela trata de fungo e de bactéria. A laranja, sistema digestivo. Então, você sente o cheiro de laranja, né?
e já saliva. Uhum. Então, a sua filha gosta de laranja. Isso Muito. fortalece o sistema digestivo dela, fortalece a salivação, facilita a absorção de nutrientes, né? Porque é o fortalecimento desse sistema. Então, a gente trabalha... Ylang-ylang. Ylang-ylang é sistema endócrino feminino. Ele trabalha com os hormônios sexuais femininos, principalmente estrogênio. Meu marido conhece o cheiro de ylang-ylang de longe. É, Mulherada, usem ylang-ylang, viu? É bom pra caramba. porque É bom pra chuchu. se você pensar assim, né? Aqui houve o ciclo menstrual, né? A ovulação, e depois disso tem a fase luteia. A fase 1, TPM, e a fase 2, mais TPM ainda. Uhum. Durante esse percurso, a progesterona, ela comanda, né? Ninguém quer nada com nada. E a progesterona, ela é lipofílica, ela gosta de gordura, e por isso o açúcar, assim Quer por comer diante, o mais. chocolate. Eu exato. falo que eu fico boa mesmo uns 3 dias no mês. Porque, gente, depois vem aquele período onde a gente tá ovulando. Sim. E que aí eu também fico nervosa. Também quero comer chocolate, entendeu? Eu falo, eu tenho 2 TPMs. É o pico, Tô né? bem normal, né? Isso, e aí vai vir o pico estrogênico, né? É. Então, esse pico é mais ou menos o que o ylang-ylang distribui nas outras fases. Ele trabalha melhor o estrogênio-like, né? O estrogênico dentro da mulher, que é essa sensação de brilho, de alegria, de Sim. liberdade. Então, é igual a lavanda, é um peso na balança do estresse. O ylang-ylang é um peso na balança da TPM. Olha Ele aí. ajuda. Eu né? coloco no meu desodorante também de vez em quando, ylang-ylang. Ele é muito bom. Porque eu falo, eu vou usar todo dia esse negócio. E o ylang-ylang é bom. Quem não gosta de ylang-ylang são as pessoas que têm uma pressão mais baixa. Porque ele é tão calmante que ele abaixa a pressão. Então eu vou ter que parar de usar todo dia. Você vai perceber que tem horas que você vai preferir e tem horas que não. Mas quem tem pressão alta ama ylang-ylang. Mas, por exemplo, alecrim não pode para quem tem convulsão ou quem tem algum Isso. problema no coração, não é? A convulsão, sim, né? A questão epilética. Ele Isso. tem alto teor de cânfora. Cânfora, ela é uma cetona, né? Uma molécula de cetona que estimula bastante essa questão, um excitatório, né, neurológico. E isso pode levar pessoas com epilepsia a ter convulsões. Mas não é comum e é Sim. raro, tá? Mas eu acho muito legal a gente trazer para as pessoas verem a força que o óleo essencial tem. Porque, assim, existe contraindicação para determinados produtos, sim. Né? Por exemplo, lavanda você pode aplicar direto na pele, é um dos únicos que você pode aplicar direto na pele, não é? Sim. Agora, A menta você pode também, em a algumas menta também. situações. Pode. É que, assim, normalmente a comunidade de aromaterapia não ensina a usar óleo puro na pele. Sim. Porque as pessoas usam errado. Mas existe, para muitos óleos, existe a forma de usar puro. Então, por exemplo, cravo em verrugas, junípero em verrugas, também verruga plantar, aquele óleo de peixe. Nossa, então vou anotar. Pode anotar. O junípero, Cravo né? e junípero. Isso. Eles são virucidas, né? Então, a verruga plantar, ela é um vírus, é o do HPV, né? Então... Criança tem muito isso, gente. Sim. Nossa, E já levei funciona. meus filhos 200 vezes em dermato por causa dessas coisas. E funciona super bem. Então, quando você vê nascendo, até é melhor do que quando ela já dominou, né? Porque ela Sim. espalha, né? Então, ruim. Existe muita... a gente estava falando do... O que o óleo essencial faz? Então, o óleo essencial faz tudo no corpo. A única área que a gente não atua é nos olhos, tá? Mas, assim, queda de cabelo, dor de ouvido, inchaços, inflamação nos gânglions, torcicolo, coceira na cabeça, dermatite seborreica, dor de dente, você tem que ir no dentista, né? Mas a dor ele alivia, mau hálito, aftas, dor de garganta, queimadura, aí você vai indo para a pele, toda a parte muscular. Então você pode usar óleo essencial, ele eu falo assim, óleo essencial é igual papel e caneta. Todo mundo tem em casa, né? Então, quem não tem ainda, estuda um pouquinho, que você vai ver que vai te ajudar muito, porque papel e caneta, imagina se a gente não tivesse, ele virou uma coisa humana, né? Eu tenho o papel e tenho a caneta. O óleo essencial é mais antigo que o papel, é muito mais antigo, ele tem mais de 7.000 anos de história. Você vai no Louvre, você vai ver lá os sumérios, né? Que é uma das civilizações mais antigas, tá lá as ânforazinhas de óleo, que eles falam óleos sagrados, unguento, os isso, 3 aquilo. magos levaram. Isso. O Líbano. O olíbano, a mirra e ouro, né? Mirra e ouro, mas o Líbano eu logo associo já ao óleo essencial, né? Exatamente. Então, assim, são valores, né, que a natureza
ela tem mostrado isso para nós, né? E eu vejo assim, voltando nessa transição do óleo, como a gente começou lá falando da WNF, do propósito, né? Uhum. Da minha eh, intuição nesse caminho e tal, Sim. né? Eu vejo que o óleo essencial, ele pertence ao futuro, ainda não chegou a hora dele de verdade, está chegando, mas ele pertence a um futuro e ele vem para ficar. E a forma de produzir o óleo essencial, ela não dá para você ir com uma máquina gigantesca, furiosa, tal, ele não se entrega assim. Ele só se entrega na mão, na destilação, em pequenas regiões, não dá para transportar muito tempo, assim por diante. Então, existe igual o vinho, né? Que são pequenas vinícolas, porque você não vê que não tem uma empresa de vinho gigantesca, Uhum. né? Tem alguns que se destacam, são maiores ou menores, mas é bem distribuído regionalmente. Uhum. Então, o óleo, eu vejo que para a economia do futuro, eu acredito muito nessa questão da produção mais familiar, uma produção mais Local. regional, mais cooperativista, Uhum. com cuidado com a terra, com a preservação. Então, lá na fazenda, a gente tem 80% da fazenda é reflorestamento. A gente só produz em 20%. E ele já sustenta todo, E por além causa de do valor lavanda, agregado. o que mais você produz lá? A gente produz lavanda, lemongrass, alecrim, palma rosa, o gerânio, erva doce e citronela. 7 óleos. Nossa, tem muito. Do nosso Tem portfólio, 1/5 a gente já faz aqui. Que Né? bacana. E se você pensar num mundo com 50 óleos, é 15% quase. É muita Então, é coisa. bastante. Parece que não, mas é muito trabalhoso. E a Imagino. gente é o maior produtor de alecrim hoje na América Latina e o maior produtor do mundo em palma rosa. É mesmo. Que são Palma rosa óleos. também é muito bom para as Eu mulheres. vou contar uma coisa para vocês. É. Quem compra ácido hialurônico, né? Tá. Ou produtos assim, são Todas caros. as mulheres. São caros, né? Todas as mulheres que se cuidam estão no ácido hialurônico. A palma rosa, ela quadriplica a produção de ácido hialurônico endógeno. O melhor óleo para ruga, para manchas, é a palma rosa. É mesmo. Ele é o óleo que mais produz o geraniol, 80% de geraniol. Mais do que a rosa, mais do que o gerânio. E ele é barato, não é um óleo caro. Aí onde é que a gente aprende isso tudo? Então, eu tenho meus cursos, né? É o Fundamento dos Óleos Essenciais, está no Hotmart, é super legal. É um curso com 8 módulos, você sai fera em óleo e ele é um curso de capacitação para quem já tem formação. Eu nunca quis, eu acho que o meu papel não é formar as pessoas para serem terapeutas. É pra gente poder usar o o óleo, contrário. é o que eu Não, quero. é capacitação para quem é profissional, tem que pra quem é trabalhar com óleo, profissional. mas ele já é profissional. Entendi. É um médico que precisa de um recurso, é um dermatologista que precisa, um fisioterapeuta que precisa. Esses profissionais, é para eles que eu fiz o curso. Qualquer leigo entende, tá? Qualquer pessoa entende. O curso é simples, é gostoso de fazer, é uma viagem. A né? Cris já me deu esse curso de presente. Então, ele começa numa feira de rua, lá no Pacaembu. Eu mostro na feira tudo que tem de óleo naquelas plantinhas que a gente vê por lá. Porque na feira você tem a fruta, a banca de fruta. Eu vou lá e mostro as que tem óleo. Aí tem os temperos, aí a gente fala de cada um deles. Eu estou com o professor Marcos Pereira, que é um químico espetacular. O professor acabou de agora fazer a segunda formação em farmácia também. Então, assim, a gente tem um grupo de pessoas que são... Tem muitos que não estão na frente dos holofotes, né? Mas a minha equipe, assim, tem pessoas geniais, fantásticas, né? E todo o meu pessoal de controle de qualidade da WNF, o pessoal da fazenda, são pessoas que já estão mais de 20 anos comigo. Eles têm o propósito do óleo, cada um no seu lugar, né? Então, se você chega na fazenda, você vê as pessoas trabalhando, você fala, que incrível, como você conseguiu? Eu falei, não é que eu consegui, estava dentro dela. O óleo faz isso com a gente. O que o óleo faz com a gente? Ele é vida. Ele é o supremo que a natureza nos entrega. Não tem nada mais concentrado que ele. Então, na hora que você vê que ele é algo que você... Qual que é o maior simbolismo, né? Acho que vocês vão entender dessa forma. Quando você está diante de uma plantação de lavanda, aquelas flores maravilhosas, aquele cheiro maravilhoso, e você vai ter que cortar tudo aquilo, e em minutos não vai ter mais nada, você precisa ter muita coragem. Porque na hora que você olha para aquilo, você fala, nossa. Só que aí o óleo fala assim, eu vou me perpetuar. É um propósito desta maior. forma. Porque da outra forma eu vou embora. Eu vou passar esse capítulo, que vai ser 2 semanas, e eu vou embora. Então, eu tenho foto dos meninos lá na fazenda, olhando assim para a plantação, que eu ponho na palestra. Aí eu falo, tá vendo lá eles? O que eles estão fazendo lá? O que vocês acham? Parece que eles estão criando coragem.
É isso mesmo. Pedindo permissão, né? Isso. Porque, assim, e aí você vai. E a gente tinha essa dor. Putz, É. vamos colher hoje? Não, vamos amanhã. Não, vamos depois. Então, o que que é o óleo? É isso, ele é algo muito especial, uma dádiva da natureza, que ele consegue ser separado da planta, da parte da decomposição, porque a planta vai se decompor, e ele se mantém estável, igual o gênio da lâmpada, vivendo dentro do vidrinho. Você abriu, tirou a É. tampa, saiu o gênio dela. Adorei essa analogia. E aí é que ele vai atuar, vai realizar os nossos desejos, né? É. E então tem uma vida em torno dele, e é tão bonito ver eles. Todo mundo se encanta. Quando você vê a extração do óleo, todo mundo se encanta. Ele vê assim e fala: Uau, que lindo isso, né? E você está convidada para ir lá, levar o seu público, né, para ver pessoalmente na fazenda. Nós vamos andar com você lá nas plantações, nas florestas. Olha que eu vou E você. cobrar, hein? Não, tá cobrado já. A hora que a gente tiver uma época bacana, favorável, com bastante planta, te chamo e você vai lá Não, é e meu filma. sonho ir lá nas Isso. fazendas da WNF. Pode ir, você vai Eu adorar, você lembro vai que ver. a primeira vez que a gente se falou, você estava para receber a equipe do Globo Repórter. Uhum. Aí você gentilmente me atendeu. Faz mais de um ano isso, faz, sei lá, 2 anos. É verdade, saiu no Você Globo Repórter, lembra? sim. Você gentilmente me atendeu, a gente bateu o maior papo, aí você falava assim, Ana, não dá, eu tô recebendo o Globo Repórter. Eu falava, não, mas eu vou junto, então. É Porque que o segredo é a consistência, mas é a persistência também, viu, pessoal? Persiste que a então, coisa sai. Uma hora você grava um podcast com o Fernando. que legal. A fazenda, ela foi toda um pedaço da minha vida que eu atribuo à condução, né? Uhum. Eu era campeão de skate, fui para a Suíça, fui para a fazenda, surdo, mudo, analfabeto, trabalhando não entendendo nada. Um belo dia surge a oportunidade de eu estar com o meu chefe num lugar, que ele foi presidente do WWF, do Panda, né, lá na Suíça, e a gente fez um curso junto, e aí surge o osmólogo que fala, nossa, esse brasileiro, o cara entende de planta, fala alemão, me dá uma bolsa de estudo, a qual eu não aceito de imediato, que falei, o que eu vou fazer com isso? Né? Eu tô aqui, tô fazendo outra coisa, por que eu vou estudar cheiro agora? Imagina, um garoto de 24 anos ganhando uma bolsa de estudo para virar osmólogo, né? O que eu vou ser osmólogo? O que isso? O que esse cara faz? Aí ele falou, não, esse cara pesquisa, ele planta, ele extrai, ele faz isso, ele faz produto, ele contou tudo o que ia acontecer. Eu não aceitei, vim pro Brasil de férias, fui surfar, fui para Maresias, um amigo meu se corta, eu tenho óleo de melaleuca, porque já sabia que funcionava, né? Ele mesmo, antes de me dar a bolsa, ele já tinha me dado alguns óleos para eu conhecer. E aí eu tô lá, passando melaleuca nesse amigo, uma pessoa que estava na casa sente o cheiro. E ela vem, é a Sônia Coraza, que é uma das maiores autoridades na área de aromacologia do país, formuladora, professora e assim por diante. Ela sente o cheiro naquela época e aí ela vem falar comigo, por que você está com óleo de melaleuca? Ninguém conhece isso, 1993, nesse país. Aí eu falei, por causa disso, daquilo. Aí ela repete as mesmas palavras que o Silvio Frigoli, que tinha me oferecido a bolsa de estudo, falou, se você estudar, você vai ser isso, isso, isso. Ela falou a mesma coisa. Eu fiquei arrepiado. E aí eu falei para ela, então eu tenho que aceitar? Ela falou, amanhã eu vou te buscar lá na sua casa e você vai trabalhar comigo. Você vai conhecer meu laboratório, lá no Alphaville, que era dentro da IFF, International Flavors and Fragrances, Sim, que é uma das, eu acho que é a maior do mundo em aromas e fragrâncias sim. e tal. E ela fez o Natura Mamãe e Bebê, ela criou vários produtos na época dela, né, na época gloriosa dela, tal, que era essa época. E eu chego naquele laboratório e vejo tudo aquilo bate igual um impacto assim muito forte. E aí como se tivesse caído uma venda da minha Do seu visão, rosto. e eu enxerguei o que eu tinha que fazer, que era a condução que estava ali. Até então a fazenda nem fazia parte disso. Olha. E aí eu vou para a Suíça, volto, aceito, fico 4 anos lá estudando, trabalhando, estudando, né? E me desenvolvo bem, faço um plano para vir para o Brasil e venho. E quando eu chego aqui, o mercado era muito inicial, né? Tinha muito pouca gente conhecia. E eu começo então a fazer palestras, né? Nas universidades, Catequizar o povo. montando um curso na Oswaldo Cruz. Fiz vários, me aproximei das universidades, tanto é que a osmologia não é reconhecida no Brasil, né? É uma ciência que aqui ninguém sabe o que é.
E não tem aula de osmologia, né? Se você quiser estudar osmologia no país, você não consegue. Você vai Tanto que conseguir. não tem nem a palavra, né? É. Aqui fica voltando aqui Ela, para cosmologia, não tem o corretor automático. Nos nossos dicionários você encontra. A osmologia está lá, a tradução, a ciência do olfato. E Só o corretor que não conhece. Ela nasceu em 1812, através de uma publicação científica de um farmacêutico chamado Julian Joseph Virey. Ele era sanitarista e estava enfrentando uma pandemia. E durante a pandemia, a fumigação foi uma das técnicas, né? Fumigar, a fumaça, né? Só que existia é bruxaria ou é ciência esse negócio, né? E aí ele falou, não, isso é ciência. Então como é que chama ele? Osmologia. Porque era um homem fazendo, porque se fosse uma mulher era bruxaria. Era bruxa e era Já estava ela queimada junto, Ridículo, a gente não ia ter isso até hoje. Então. Tá vendo? E aí, em 1812, ele começa essa história da osmologia, mas ela nunca deslanchou como ciência, porque todo osmólogo, ele tem que estudar muito. E ele guarda, eu não entrego o segredo assim para todo mundo. Então, normalmente é passado de mestre para aprendiz, né? Então eu fui aprendiz do Silvio Frigoli, pupilo dele, né? O learling dele. E hoje ainda não tem ninguém para passar, assim, né? Mas em breve eu pretendo ter, assim, um sucessor, né? Para passar conhecimento. E precisa, né, Fernando? Porque a gente precisa desse conhecimento. Eu tenho feito livros, né? Tenho colocado isso, mas, assim, tem muita coisa que nem dá para falar, assim. Você nem imagina. Que está relacionado a diabetes, o acúmulo de gordura no corpo, a queda de cabelo, a questões de depressão, neurotransmissão, a doenças degenerativas. Então tem muita coisa para ser estudada, para ser trabalhada, que se você começa... Eu fico com medo até de falar, porque às vezes você fala e aí uma pessoa mais esperta pega um pouquinho daquele fio, já vira um produto que não é bem aquilo, mas explora, sabe? De uma forma... É mais ou menos o que fizeram com a gente com os refrigerantes, né? Olha que legal para a família e tal, né? Aí você cai aquele monte de açúcar, né? Sim, e vira achando que é o de Guaraná consumo. da origem amazônica. Não dá. Então, eu acho que tem que tomar cuidado. Mas eu vejo que a osmologia, ela é uma ciência do futuro também, junto com a óleo essencial, e que, assim, 90% do que os antibióticos fazem hoje, do que os anti-inflamatórios fazem hoje, do que vários neuromoduladores fazem hoje, que nem o canabinoide, né? A medicina canabinoide. Óleo essencial é o grupo aonde pertencem os canabinoides, né? O cariofileno, por exemplo, tem milhares de moléculas que atuam no sistema endocannabinoide. Então é uma coisa que já é conhecida já. Só que a gente ainda, a sociedade, não tem maturidade para entender como acessar esse caminho para realmente trazer benefício, né? A medicina integrativa, você está vendo uma movimentação nesse sentido e uma integração com o uso dos óleos essenciais Sim. através dessa ciência? A medicina integrativa também, na forma mais simples dela, é a participação do doente no processo. Né? Sim. Não é ele no médico, o médico fala que ele tem que fazer só, não, mas é o médico que fala, olha, muda isso daqui, faça aquilo, e ele faz a parte dele. Quer dizer, ele tomar conta do estilo de vida dele, Isso. né? Aí vem a epigenética e todo o Exatamente. autoconhecimento, que é o que a gente tanto fala Exatamente. aqui. E essa questão da epigenética, agora com esses testes genéticos de linhagem e tudo mais que está acontecendo, essa evolução, ela também traz alguma clareza em muitas coisas. Mas ainda é no campo do raciocínio, da dissecação. E essa é a nossa parte mais fraca, menos poderosa para a transformação. Porque a parte real da transformação, ela não é pelo caminho da dissecação, do detalhe genético, mas é pelo caminho da contemplação, da apreciação, da admiração, da gratidão, que são muito maiores do que esse caminho. Sim. Então, a gente acreditar que isso vai resolver, não, isso só serve para trazer clareza, para você arrumar o que está bagunçado. Mas você tem que desenvolver essas outras forças sutis. Sim. Perdão. Que elas são muito mais importantes no processo. Habilidades que nascemos com tudo isso acoplado e a gente vai perdendo e vai canabilizando aí, vai
deixando de... deteriorar, né? Vai Não deteriorando. usa e atrofia. Atrofia. E isso é a grande verdade, né? Eu vi que você mostrou muito nos seus canais o mundo ayurvédico, né? Uhum, Também da meditação, do yoga e assim vai, né? Então você sim. vê uma prática com tanta sabedoria, né? Os asanas, as posições, né? A atuação que ela tem nos sistemas do corpo. Então, tem asanas que vão fortalecer o coração, o timo, e aquela mesma posição na retenção dela fortalecem emoções, Uhum. desbloqueiam, né? Então, só que se a gente não aprofundar, não fizer a nossa parte, né? Não Não estudar permanecer no asana isso, é a entendendo aquela linguagem. permanência, Isso, é a exatamente. calma, é trazer profundidade. Isso. As pessoas, a gente começou falando isso, né? Que as pessoas querem soluções rápidas e práticas e não se aprofundam. É a profundidade de um pires, né? Então, saber que precisa, como você disse, contemplar, parar, agradecer, apreciar o belo, o simples da vida, né? Exato. Que tem muito poder. E aí você desperta esses valores, né? É. E com esses valores você anda rico por aí, né? E a riqueza é de alma, né? A bagagem é de alma. Sim, sem dúvida E alguma. aí que a gente não pode se deixar enganar, né? Que é nesse sentido que eu falo que a gente não pode se deixar enganar. Porque quando eu falei que a gente tem que cultivar a natureza, cuidar, que dá para você fazer preservando 80% e só com 20% produzindo ela já sustenta, então o ser humano, aí é que ele tem que pensar. Não é ir lá e tirar o melhor daquilo que o outro fez e adulterar. Não, mas é fazer esse caminho mesmo. Produzir dessa forma. Para que essa energia ela seja parecida com um resgate, uma restauração, né? E o que sai desse processo sai como bênção, né? Não como um produto químico que vai fazer aquilo. Isso a gente pode discutir muito, porque é mais ou menos aquele dilema, né? Ciência ou espiritualidade? Mas as duas coisas têm que andar junto. Sim. Uma não exclui a outra, De jeito nenhum. E né? a ciência ela tem uma base, mas o poder mesmo está na espiritualidade, que é quando você usa essa ciência dentro do propósito. Né? E a ciência, nem tudo que está comprovado e provado é só aquilo que existe. É a verdade Existe, absoluta, exato, né? existe muito mais. O Ayurveda, gente, data 5.000 anos. Assim, muitas coisas já são fundamentadas por N nomes da medicina moderna. Mas tantas outras não. O meu filho agora tá com espinha. E aí eu falei, não, para tudo. Eu tava até passando uma Quantos canetinha. 12. Tô passando cúrcuma. E tá ajudando? Cúrcuma. Não, ele tá pedindo para eu passar agora, do tanto que tá ajudando. Mamãe, passa cúrcuma. E aí eu só passo em casa, ou quando não, né, ele não O vai. que vocês podem fazer como uma brincadeira, que aí qualquer um pode fazer, né? Você pega uma panela com água quente, fazendo um pouquinho de vapor, pega um lençol, pode pôr em cima da mesa, como se a gente estivesse aqui, mas um pouquinho mais perto, deixa a panela quente aqui. Aí fecha os olhos e pinga umas 3 gotinhas de melaleuca, e você se cobre com o lençol e fica naquele vapor por uns 3, 4, 5 minutos. Respirando, deixando o vapor atuar no rosto. Depois você sai, pega uma água termal, né, passa no rosto, passa uma gaze e limpa. Isso é bom de noite, antes de dormir. Você vai ver que vai secar as espinhas, vai fortalecer a pele e não vai deixar de desenvolver. Porque as espinhas e o acne, com a mudança dos hormônios, né, nessa idade principalmente, a glândula sebácea muda também. E aí tem umas bactériazinhas chamadas Propinium acnes que ela entra ali e ela dá essa inflamação. E o tea tree, ele mata essas bactérias. Então, cada vez que você usar, por isso que eu falo uma vez por semana, cada vez que você usar, ele vai ficar atuando uma semana. Porque ela não consegue se desenvolver. Potente. Ela não consegue se desenvolver. E aí tem que reduzir o consumo de açúcar, né, para não inflamar o organismo. E aí a gente segue a vida. É que os hormônios sexuais, eles são lipossolúveis, né? O açúcar ajuda a fixar a gordura, né? E a gordura precisa para ser a base. Então, esse desejo de comer coisas mais gordas, né? Oleosas, sorvete, chocolate, com açúcar, ele vem dessa necessidade de construção de alguma substância que o corpo precisa. Então, só que a referência é essa. Mas, por exemplo, se comer castanha,
Sim, algumas, uma farofa de castanha. sim. E você pega a rapadura, por exemplo, um pouco, na proporção, e você pila tudo isso junto, faz uma Uhum. farinha, e com umas colheres, ela tira essa vontade de comer o doce, porque você vai dar o ingrediente, né? Ah. O açúcar. Você dá o açúcar e você dá o ácido graxo que está na castanha. E esses são bons. É, e rapadura tem outro nome na Índia, mas é super consumido, assim, É, eles comem é muito. importante. Ah, Eu aprendi isso porque quando eu era mais jovem, eu tinha muita hipoglicemia, assim, de, ai, caiu meu açúcar, caiu meu açúcar. uhum. E aí, chocolate não dá, né? Você comer muito Ah, chocolate, você dá. engorda. Ah, dá. É, eu precisava de uma coisa mais 70% concentrada. cacau, eu Ah, sim. amo Naquela época 70%. eram uns É que 40, 70% dizem que nem tá na categoria de chocolate, né? É é, alimento. 40 anos atrás, a gente falar Ah, de 100% cacau, acho que nem é, não rolava tinha, muito né? isso, né? Ah. Então, assim, O o, pilão, pega o pilão, aveia, põe uma colher de aveia, sim. um pouco de castanhas ali, castanha de caju, do Pará, tal, Uhum. uma pepita de rapadura, pila tudo isso, dá 2 colheres, você come isso aí, você fica saciado. Olha, eu vou provar. Experimenta pra você ver. Vou Você vai. experimentar e vou dar E pro isso, meu filho. assim, para viagem, eu fico pensando assim, né? O pessoal que atravessa deserto e Sim. fica dias, eles não tem como levar comida, Não. água, então é mínimo. Então, É. eles levavam, a gente vê as tâmaras, né? Uhum. E as castanhas, com certeza faziam parte, né? Sem dúvida, da Da alimentação. alimentação. E são Ah. muito fortes, assim, né? É, não, sacia mesmo. Que legal. Poxa, Fernando, olha, tem muito assunto, assim, acho que a gente não conversou metade, né, do que poderíamos, e com muita profundidade. Gostaria que você já voltasse aqui numa outra oportunidade, porque tem muito para explorar. Nem pude te perguntar desse seu conjunto tão É, bonito. então, eu tava. Conta para mim, o que que é? Isso aqui são ametistas, né? E num Ah, determinado momento eu me senti muito conectado com essa pedra, com essa cor, né? E mais para frente, estudando um pouco, eu, eu aprendi que a nossa aura, quando ela fica lilás, é que a gente está bem equilibrado e bem saudável, né? Eu trabalho com a lavanda, que é lilás, eu sinto essa harmonia, e aí a ametista veio. E eu achei que essa conexão entre todas as pedras era com ela, né? sim. E aí, com o passar do tempo, eu fiz um trabalho voluntário e um amigo meu, que foi o gestor desse trabalho voluntário, me deu 3 pedras. Só que elas Ah, eram brutas. ah, E eu não sabia o que fazer com essas 3 pedras. Aí chamei um amigo meu que trabalha com isso, com as joias, né? E mostrei as pedras para ele e falou: Ah, deixa comigo aqui, ah, nós vamos lapidar. E ele fez 2 braceletes que eu uso nas aham. camisas, como se fossem. E esse colar que ele encaixa direitinho, assim, no. Sim, E quando eu não estou de gravata, porque eu sou professor e trabalho de gravata, sim. aí ela vai ficar me ensinando a minha gravatinha, Ah, muito né? bom, muito legal. Então eu gostei muito Muito da joia, assim. bonitas. Isso, se você olhar bem, assim, as cores são muito especiais, Sim, né? E é uma lindas. pedra brasileira, né? A ametista é uma É, pedra do Brasil, nossa, né? Então, muito legal. Fernando, olha, obrigada por ter vindo. Foi uma grande honra, um grande prazer. Eu queria que você olhasse agora para aquela câmera ali e falasse onde as pessoas te encontram, qual é seu arroba da WNF, quais são sim. os próximos projetos, o que que você tem aí de lançamento, talvez, ou mesmo do seu Uhum, curso. uhum. Explica para o pessoal, por favor. Hora do jabá. Tudo bom, pessoal? Ó, então eu vou aproveitar, vou dar o jabá dando um presente para Ana aqui, ó, ao mesmo tempo. Oba, Que legal. que delícia. Aí o sol nascente. Para cuidar, é isso, aqui, esse solzinho nascente. WNF é World Natural Fragrances, né? Então aqui nós estamos sofrendo muito com a dengue aí, com esses pernilongos, então eu tô trazendo algo que é indiano para minha amiga, que ela gosta bastante da Sim. Índia, do Ayurveda. Então, isso aqui Citronela e é um óleo de cravo. citronela com cravo. É um repelente natural, né? Ele Maravilhoso. Passo direto na pele. só passar. Tá, Crianças, você, todo mundo. Você vai ver que ele é muito bacana. Abre para você sentir, só vou pra você sentir. ver, porque citronela e cravo a gente acha que pode ficar estranho, mas o cheiro fica muito bom. Ele muda Nossa, é muito completamente. bom. Ele é uma experiência É incrível. muito bom. O cravo, ele sobrepõe a citronela e deixa um toque amadeirado maravilhoso, né? Não é Nossa, diferente? divino. E isso Divino. espanta os pernilongos, assim, de uma forma, te protege muito legal. Nossa, muito bom. Eu vou usar muito, Como você tem Fernando. as crianças, né? Vou usar muito. Ainda no mundo dos óleos, um óleo ozonizado para você.
Esse eu não conheço. Então, o ozônio, ele vem do oxigênio. O oxigênio é o principal na nossa vida, né? Metabólica. Passar na Então, outra mão. isso, esse já não é tão cheiroso, mas ele é muito eficiente, assim, para proteger a pele e para reparar a pele. Você vai sentir Então, aquele pra cheiro de pele ozônio. seca. Pele seca é maravilhoso. Ai, Você olha pode aí. usar o dia inteiro, né? Várias vezes. Você vê que é um cheiro Nossa, tem diferente. cheiro de ozônio. É ozônio. Tipo piscina. Isso, exatamente. Ele Mas com uma exatamente. base de óleo vegetal. É Isso, isso? exatamente. É. Então, ó, água Sim. oxigenada, né? Às vezes você tem uma ferida, você passa água oxigenada. Tudo que é água, hidrofílico, né? Hídrico, acontece rápido. Tem um efeito rápido, imediato e vai embora rápido. Tá. Mas tudo que é óleo é mais lento, mais Sim. duradouro, né? Então Sim. você vê, adrenalina, né? É hidrossolúvel, é rápido, dá aquela tremedeira, aquele disparar do coração. O cortisol, o estresse, ele é mais duradouro. Perdura. Por Isso. isso que eu falo, gente, não vale a pena. Respira. É. Não deixa aquela descarga entrar no corpo, porque depois que entra, pra ir exatamente, embora, e é pra ir você que embora. fica com a bucha. Isso, exatamente. Você vai lá gritar, vai berrar, não sei o que, outra pessoa vai Depois até se assustar, entendeu? Fica meio chateada, nervosa, até chora, mas quem fica com a bucha no corpo é você, então não vale a pena. E aí, né, a gente está evoluindo para um caminho de hidratantes de alta performance que sejam rápidos, porque quando você passa creme, Esse creme aqui demora você um não precisa pouquinho. nem me Esse você explicar, já porque conhece, eu né? amo água termal. Você vai ver que eu tenho ali, vou mostrar pra vocês. Essa água é Eu uso, maravilhosa, não vou né? nem abrir, porque a minha tá aberta ainda. E a água, você Mas sabe que você tem borrifa. que bater, né? Você não passa ela, você não espalha. Não, você eu não, bate. eu deixo secar natural. Eu só isso. passo. Ajuda ela a penetrar um pouquinho, você dá uma Ah, batidinha. tá. Não, eu não faço isso. Até a pele gelar, você vai ver que legal. E ela vai para baixo. Então a água é primeiro, a água é mais pesada. Primeiro ela afunda, aí vem o óleo e não deixa ela sair. E assim, eu passo isso antes da maquiagem, durante a maquiagem, então antes de aplicar a base, eu passo. É a primeira coisa que eu passo no rosto. Aí eu faço olhos, por exemplo. Aí eu passo de novo, passo a base e depois eu passo de novo. Isso é puro, né? É, Tem água e sais maravilhoso. minerais que veio da planta. É o vapor que foi esfriado da destilaria. E o gel de aloe vera, então, quando a gente fala muito do ácido hialurônico, né? É um polissacarídeo, né? Que o nosso corpo produz e precisa. E quando você vê a babosa, ela é gordinha, né? E tem aquela seiva aquela dentro. seiva dentro. Aquilo lá é um polissacarídeo. Sim. E aquilo é como se fosse o ácido hialurônico também. É primo dele, vamos dizer assim, muito parecido. Então, o gel de aloe vera é um dos maiores hidratantes que tem. Isso aqui e é muito rápido. Isso é para hidratar a pele. Isso, então passa ali Nossa, do outro lado. Eu ainda tô sentindo o cheiro da citronela. Que Passa tá só um pouquinho para você delicioso. ver como é rápido. Então, às vezes, hidratação nas pernas, no corpo. Ai, veio muito. Você precisa, Olha, é bem muito rápido. Gelatinoso Isso, mesmo. e Passei aí- muito, olha não, como rende. E aí você aplicou, ele passou, acabou, tá hidratado. Ah, já gostei. Já E- mudou de cor meu braço. Muda, exatamente. Ah. E são super hidratantes, né? Que bom. Então a gente sabe que para que a gente tenha um bom resultado na qualidade de vida, na Sim. saúde da pele, a hidratação é fundamental. A hidratação, inclusive, ela evita manchas, ela Sim, evita rugas. sim. Isso eu aprendi dentro do consultório da minha dermato. Pele hidratada não tem mancha, não tem ruga. Então, É hidratante e protetor solar, gente. É isso aí. Base. e aí né? a parte física tá dada e um pouquinho para a parte espiritual. São 2 livros que eu quero te presentear, né? Que Um é delícia. muito rápido, é muito gostoso, mas é muito Eu significativo, sou uma leitora ávida. que é o Casca Vazia, que é da autora Sibélia Zanon e da Paloma Portela, com as ilustrações. E o tema dele é justamente você se permitir deixar o corpo, né? Ele fala da morte, sim, mas será que a gente se permite morrer hoje em dia? Né? Abandonar o nosso corpo? A gente está tão atarefado que a gente não pode nem ir para o céu mais, né? Então, é um pouco dessa visão de se permitir, né? Aí eu quero que você estude para depois dizer o que Muito você achou. obrigada, muito obrigada. Lerei-o. E esse daqui é Com uma certeza. história incrível do Lao Tse, né? Que ele foi o líder supremo espiritual da China e do Tibete, quando eles eram ainda um império, né? Então, é uma história incrível que toda a condução espiritual dele, como ele se conectava com os guias dele, como eles instruíam e como ele lidou com toda aquela ignorância daquela era, né? Em relação à higiene, às guerras, às opiniões, as formas. Então, ele acabou sendo amigo pessoal e conselheiro do imperador da China, e essa história de amizade é incrível, né? E Que toda a legal. missão que ele teve, né? Porque ele foi o precursor da muralha da China.
Então você vai ver a importância que ele teve em toda essa história. Que E, bacana, é incrível. interessantíssimo. Muito obrigada, Fernando. Olha, adorei. E aí, aonde as pessoas te encontram? Qual é o Então, arroba? o meu arroba é o arroba Fernando Osmólogo. Fernando, já encaixa um O que já aparece eu, já. Fernando, mais um Ozinho, Osmólogo. E o WNF Óleos Essenciais, né? Arroba WNF Óleos Essenciais. Na WNF você vai entender da empresa, dos produtos. A escola também tem um arroba que é o arroba WNF Academy. Mas pelo meu Instagram, os Linktrees ali, um conecta sempre um no outro. E o Perfeito. meu conteúdo ele é sempre voltado ao desenvolvimento, né, humano. A minha posição no trabalho é ajudar as pessoas a ter atividades profissionais com óleos essenciais, terapeutas, esteticistas, né? Pessoas que trabalham com saúde, beleza e bem-estar. Que se desenvolvam profissionalmente Isso, através dos óleos isso. Eu essenciais. ensino eles a trabalhar e eles terem alta performance e difundir mais esse trabalho, Perfeito, tá? Esse é o... maravilhoso. Muito obrigada, levando bem a quem quiser buscar. Então, Quem parabéns quiser pelo seu buscar. trabalho. Obrigado. Obrigada, Fernando. Obrigada, pessoal. E vamos para o encerramento desse episódio que foi tão lindo, mas eu espero você aqui de novo, tá bom? Estarei de volta. Obrigada. Um E prazer. você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ativa o sininho. Em qualquer plataforma estamos presentes, Spotify, YouTube. Corre lá. E você me acompanha no arroba Ana Volpon em todas as plataformas, todas as redes sociais. Te espero nos meus canais para você saber mais também sobre o meu conteúdo.